O agronegócio vem sendo o motor da economia brasileira, mas isso não é algo que aconteceu da noite para o dia. É um trabalho que foi desenvolvido, foi encontrada a verdadeira vocação do país e os potenciais de crescimento ainda são muito grandes. A indústria da agricultura, nos anos 50, 60, 70, ela, logicamente, o Brasil, até pela dimensão territorial, sempre teve um tremendo potencial, mas de fato ela começou a prosperar dos anos 80 para frente, especialmente anos 90, né? Em 1970, o Brasil importava 30% da comida que consumimos aqui no Brasil. 30%. Um absurdo. O governo militar da época tinha visão estratégica, não é possível desse tamanho importar comida. Porque o Brasil hoje, um gigante produtor de soja, e que na essência nem soja tinha, mas as pessoas acham que a soja nasceu com o Brasil desde 2000 anos atrás. E é impressionante ver que é algo que foi importado, né? No sentido de vamos fazer isso que dá certo lá, vamos fazer aqui. Está começando mais um Wall Street Cast, eu direto de Nova York, dessa vez de um estúdio fechado, não do nosso atual estúdio na Times Square. Do outro lado, o meu convidado em São Paulo, que eu vou ter a honra de receber um engenheiro agrônomo formado pela Universidade de São Paulo, com várias outras especializações, ex-ministro da Agricultura. Muito bem-vindo, Roberto Rodrigues. Muito obrigado, Bruno. Prazer falar com você. O prazer é meu. O interessante, assim, para a gente começar, é que a gente vê muitas vezes profissionais, professores que chegam a se tornar ministros, mas eles não são verdadeiramente daquela área. Então, por exemplo, o Serra, e não estou dizendo que o Serra não foi um bom ministro, mas o Serra, ele não é da saúde e ele talvez tenha ganhado o maior protagonismo dele foi na época que ele era ministro da saúde. E eu entendo que tem um valor muito grande quando, de fato, alguém é do ramo, né? A expressão que a gente usa quando alguém é do ramo. No início da sua carreira, o senhor já tinha uma atuação política. Como foi galgar até chegar a essa posição? Bom, vou tentar resumir, porque eu não gosto de falar de mim, não, Bruno, mas vamos lá. Eu me formei em Piracicaba, em agronomia, né? De uma família de agrônomos. O meu pai também era agrônomo, formado em Piracicaba, tinha um irmão formado lá e tinha um cunhado formado lá. A minha mãe tinha 3 irmãos formados lá também, inclusive uma primeira mulher formada em Piracicaba, Vitória, você é irmã da minha mãe. Então eu tinha vários tios, né, e pai, e eram agricultores. Eu, na verdade, eu sonhava ser juiz de direito, porque eu via meu pai conversar naquele tempo com técnicos, sempre criticava muito o governo que era injusto com a agricultura, então eu queria ser juiz para ajudar a agricultura. Mas aí uma vez, nas férias, eu recebi lá uma prima que era noiva de um agrônomo recém-formado, e ele veio com 3 colegas e contaram tanta coisa da agronomia que eu achava que era um negócio de pôr semente no chão, quantidade de adubo, não, era muito mais amplo. Economia rural, a questão da assistência técnica, a extensão rural, a pesquisa, tudo aquilo me encantou fazer agronomia. E na agronomia, então, já aprendi o tema do cooperativismo. Formado, vim para a fazenda, trabalhar com meu pai, e numa crise muito grande, o setor de fazenda de cana-de-açúcar, o setor canavieiro, sendo 66, uma crise muito grande, e eu achei que a saída era cooperativa. E virei presidente da cooperativa que havia lá, e criei uma cooperativa de crédito rural. De crédito rural, tive muita sorte, porque no ano que eu recebi a carta patente, foi em 1974, de crédito, havia um banco privado na cidade, Guariba, na cidade, que não era rentável a agência. E o banco fechou aquela agência e o gerente da cooperativa era meu colega de grupo escolar. Montei a cooperativa de crédito profissional, um verdadeiro banquinho. Chamou a atenção para o presidente da UCESP de São Paulo, Américo Tume, da antiga coisa de Cuti, que foi lá, viu aquela coisa e falou: você precisa replicar isso no estado de São Paulo. Aí saímos, criou muito trabalho, eu criei mais 13 cooperativas de crédito de São Paulo, mais 3 anos, chamou a atenção da OCB, que vamos fazer no Brasil, saí criando cooperativa de crédito no Brasil, acabei virando presidente da OCB. O presidente da OCB foi o período da Constituinte, eu tive muita sorte, porque consegui eleger uma frente parlamentar do cooperativismo, que virou forte, e botei a representante da agricultura também. Por isso coloquei na Constituição 5 artigos que defendiam o cooperativismo sem vantagem, não isonomia em relação ao sistema financeiro anterior. Então criei as parcerias de crédito, os bancos cooperativos, e aí inseri a OCB
na Aliança Mundial de Cooperativas, que nem conhecia o Brasil, acabei sendo presidente da ACI em 1997 e caí no mundo visitando agricultura e cooperativas do mundo inteirinho. Isso acabou me trazendo para outras posições e virei até ministro da Agricultura por causa dessa visão aí. Então esse é o resumo do resumo do resumo. Bom, vamos então agora explorar de fato a indústria da agricultura. A indústria da agricultura, e logicamente eu estou aqui para aprender, né, para explorar os seus conhecimentos. Nos anos 50, 60, 70, ela, logicamente, o Brasil, até pela dimensão territorial, sempre teve um tremendo potencial, mas de fato ela começou a prosperar dos anos 80 para frente, especialmente anos 90, né? O que o senhor poderia explicar para nós e para a audiência nossa que quer entender na perspectiva financeira, né? Como é que foi esse processo? Você falou uma coisa muito importante, Bruno. Em 1970, nos anos 70 e 80, o Brasil importava 30% da comida que consumimos aqui no Brasil. 30%. Isso era um absurdo. O governo militar na época tinha visão estratégica, não é possível desse tamanho importar comida. Isso tem que mudar. E havia uma razão curiosa: a agricultura era costeira no Brasil. Óbvio, o consumo era costeiro, as capitais eram costeiras. Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, o Nordeste inteiro, as capitais eram zonas costeiras, o Centro-Oeste era um vazio econômico e habitacional. E o governo, então, nos anos 70, decidiu ocupar esse processo com uma dificuldade. Era o Cerrado, o Centro-Oeste era o Cerrado brasileiro, né? E o Cerrado havia até um dito popular: o Cerrado nem dado e nem herdado, porque é uma área infértil, com pouca fertilidade do solo e com pouca capacidade de guardar umidade. E aí foi criada a Embrapa, em 73, 74, a Embrapa foi implementada, e aqui vale a pena saudar nomes importantes naquela época: Alisson Paulinelli, que foi ministro da Agricultura, que impulsionou a Embrapa, mas quem tocou a Embrapa foram funcionários como Eliseu Alves, Zé Neo Cabral, Luiz Carlos Guedes Pinto, outras pessoas, Paulo Romano, que, sob a orientação de Paulinelli, deram à Embrapa a função de tropicalizar a agricultura, e uma das funções foi conquistar o Centro-Oeste e dominar o Cerrado tecnicamente. Então, o governo criou de novo, com o Paulinelli no comando, programas de Polo Centro, por exemplo, que levaram para o Centro-Oeste agricultores profissionais. E aqui vale a pena uma referência explícita aos produtores rurais do Rio Grande do Sul. Foram os grandes bandeirantes naquele tempo, deixaram tudo para trás do Rio Grande do Sul, pequenos produtores, com áreas pequenas, sem chance de progresso, e foram para o Centro-Oeste, atraídos por crédito fácil, comprar terra ruim, mas com tecnologia que foi desenvolvida pela Embrapa. E o Cerrado foi conquistado nesse período, ampliando enormemente a produção agropecuária brasileira a partir dos anos 80, com a transformação do Cerrado em área produtiva. Hoje o Cerrado é o Maracanã, onde vai ser jogada a Copa do Mundo da Alimentação. Mas esse papel, então, foi central. Política pública que permitiu a ocupação de uma área que era indesejada até então. Segundo, empreendedorismo. Produtores brasileiros largaram tudo para trás. Eu assisti isso, eu vi essa coisa acontecendo e ficava impressionado de ver aqueles caminhõezinhos chegando no Rio Grande do Sul. Pra você ter uma ideia, Bruno, havia até uma linha de ônibus de Passo Fundo para Balsa do Maranhão. Para mim, a maior epopeia agrícola do século XX, e não é sequer lembrada com orgulho, que é uma transformação brutal. Hoje o Brasil exporta para 190 países. Importava 30%, 50 anos, importava para 200 países, vamos entender. Mas, então, a primeira coisa foi política pública, a visão de integração. Segundo, empreendedorismo. E terceiro, políticas. Políticas públicas que surgiram ao longo do tempo, muitas delas ineficientes, mas não foram eficientes. O crédito rural, por exemplo, foi muito importante. Mas a base de tudo é tecnologia. Já existia
aqui em São Paulo, em Campinas, o Instituto Agronômico de Campinas, mas isso aí criado por Dom Pedro II, ainda na época do Império. E outros órgãos de pesquisa aqui em São Paulo, em Minas Gerais, no sul do país, havia muitos órgãos de pesquisa. Mas todos eles tinham a sua origem na ciência disponível na época, que era do hemisfério norte, era temperada. A Embrapa, junto com essas instituições todas, tropicalizou esse processo, permitindo essa abertura do Brasil de maneira consistente, trazendo coisas que eram pouco conhecidas, um capim chamado braquiária, por exemplo, da África, o boi zebu, que veio da Índia, a soja, que veio da China. Então foram sistemas que ganharam um espaço de produção no Centro-Oeste e depois esparramaram para o Brasil inteirinho com outras culturas. Então eu diria que o que foi responsável por isso tudo foram 4 fatores internos. Primeiro, tecnologia, a base de tudo. Sem isso nada teria acontecido. Foi a mudança. Eu vou dar um número para você para provar isso aqui. Um número recente. 1990 para cá, por exemplo, a área de grãos plantada no Brasil cresceu 112%. Dobrou a área de grãos em 35 anos. E a produção cresceu 500%. Quase 5 vezes mais. Tecnologia. Mais produtividade por hectare. Com uma característica muito fundamental. Hoje o Brasil produz grãos em 82 milhões de hectares. Na verdade, produção 60 milhões de hectares. Mas o Brasil é o único país do mundo que faz 2 safras, até 3 safras na irrigação na mesma área. Então, a soma das 3 vezes que plantada na mesma área, grão, é o que se chama, que dá 82 milhões de hectares. Se nós tivéssemos hoje a produtividade que tínhamos em 1990, 100 anos atrás, precisaria de mais 125 milhões de hectares para plantar grãos para ter a safra desse ano. Ou seja, nós preservamos 125 milhões de hectares. Portanto, é sustentável na veia da produção brasileira de grão, mas também frango. Cresceu 550% de frango nesse período também. Então, é formidável a agricultura fez. A área de floresta, o Brasil tem hoje 10 milhões de área de floresta plantada e mais 7 milhões de área de floresta preservada por esse sistema de floresta plantada. A agroenergia, a matriz energética brasileira tem 50% renovável, do mundo é 15%, 1/3 da nossa. Só que desse 50%, mais da metade é agricultura. Etanol de milho, etanol de cana, biodiesel de soja, biodiesel de bovino, biodiesel de óleo de palma, biometanol, biometano a partir de resíduos agrícolas ou de granjas de suínos e frangos, por exemplo, energia elétrica com a cogeração com bagaço, isso tudo gera comida, DDG do óleo de milho, farelo de soja com o biodiesel. Então é um processo de agricultura circular que foi a base de tudo. A tecnologia foi a base de tudo. Depois, políticas públicas, com o crédito, levando o pessoal para o Centro-Oeste. Empreendedorismo, largaram tudo para trás e foram para o Centro-Oeste. E terra disponível, desse grande crescimento. 4 fatores internos. E o externo. O mundo passou a demandar mais comida. Os países da Ásia, particularmente, da África, os países que a população cresceu mais, a renda per capita também cresceu mais, portanto a demanda cresceu mais. Então nós aumentamos a produção quando o mundo aumentou o consumo. Esses 5 fatores somados deram esse espaço espetacular. Eu tenho 3 provocações e aí o senhor vê qual delas o senhor quer explorar ou se as 3. São 3 comentários rápidos. Nessa segunda-feira eu estava lendo um estudo produzido por um analista meu aqui na minha gestora, que era um estudo de desenvolvimento econômico, mas que explorava o agronegócio, especialmente americano e europeu, mas que mencionava o Brasil no seguinte sentido, como vencer a Serra do Mar foi um desafio para escoar a produção de café, e como eles fizeram isso, eu achei super interessante que isso era um tremendo limitador logístico. O outro ponto é que a Embrapa, de fato, ela é internacionalmente respeitada e reconhecida, e eu também me lembro de ter lido, nesses últimos meses, algum tipo de questionamento no sentido de que ela custa muito e etc. E a minha primeira percepção foi, isso é investimento, né? Não tem que ser encarado como custo. E o terceiro ponto que eu também acho fantástico, se o senhor quiser explorar,
é a questão da soja, porque o Brasil hoje, um gigante produtor de soja, e que na essência nem soja tinha, mas as pessoas acham que a soja nasceu com o Brasil desde 2000 anos atrás, e é impressionante ver que é algo que foi, de fato, importado, né, no sentido de vamos fazer isso que dá certo lá, vamos fazer aqui. Então acho que eu tenho essas três. Vamos responder as três, que elas são muito boas, as três. Mas vamos começar com a última, que é a mais fácil, né? Eu me formei em Piracicaba em 1965, portanto há 60 anos atrás, em agronomia. Naquele tempo, Bruno, o Brasil tinha 400 mil hectares de soja, tudo no Rio Grande do Sul. A soja era uma cultura temperada, e o Brasil tinha uma área temperada no Rio Grande do Sul. Tinha quase. Aí foi expandindo e tal, de coisa. Vieram legislações, por exemplo, a transgenia, permitiu a transgenia de soja, a Embrapa criou variedades novas. Hoje tem 46 milhões de hectares. 400 mil, 46 milhões de hectares em 60 anos. Só produzia 1.200 quilos por hectare naquela época. Hoje é 4.000 quilos por hectare. Nossa área cresceu, a produtividade aumentou também. Uma cultura de origem chinesa, asiática, né? Não tinha, ninguém sabia o que era soja. E eu tive aula como estudante de agronomia, o professor trouxe um vasinho e falou, isso aqui é uma soja, muito prazer, soja, isso aqui era soja. Hoje é o Brasil o maior produtor mundial de soja. Então, realmente, o casamento entre a pesquisa, por isso que eu digo, a tecnologia é a base de todo o processo, mas quando entre a pesquisa e o empreendedorismo, hoje tem soja no Roraima, no Amapá, no Acre, no Brasil inteirinho. Cultura temperada, hoje é um produto tropical. Quem fez isso? Embrapa fez isso aí. Embrapa e os tempos de pesquisa, a Embrapa é o comandante, mas tudo o agronômico de Campinas, todo mundo trabalhando nesse processo aí. Então, a primeira pergunta, a soja realmente é um exemplo, assim como o zebu. O Brasil não tinha boi. O zebu é um gado indiano. Adaptou-se muito bem. Hoje, o Brasil é o maior produtor mundial de carne bovina. Frango, não tinha frango no Brasil. Hoje o Brasil é o maior produtor mundial de frango. Então, são coisas incríveis. Aí eu volto para a segunda pergunta, que é o café. O café, Bruno, é uma história fantástica. Eu lamento não ter sido escrito adequadamente. O café foi o produto que abriu o estado de São Paulo. Olha que coisa curiosa. O café entrou pelo Vale do Paraíba, trazido da Guiana, né, por um imigrante, no Vale do Paraíba, e lá se instalou e deu origem a grandes cidades do Vale do Paraíba, com a característica, o solo era raso. O Vale do Paraíba, o solo muito baixo, o solo era raso. Então o café não durou muito no Vale do Paraíba. Tem até um livro do Monteiro Lobato, chamado Cidades Mortas, que mostra as fazendas de café maravilhosas que logo decaíram porque não tinha durabilidade o café. Aí o café foi para Campinas, que é um solo massapé mais forte, e o café se desenvolveu em Campinas, mas também durou pouco, porque a área era pequena. Foi para Ribeirão Preto e foi para Jaú, área roxa, né? E lá virou o que virou o café nos anos 40, 50, até antes, né? Nos anos 30. E foi uma coisa importantíssima o café, porque São Paulo explodiu com o café. Era o chamado Ouro Verde, né? Houve depois Paraná recebeu um pouco de café, Minas Gerais um pouco de café também, mas daquele então o café era São Paulo. E o café era 70% das exportações do Brasil nos anos 20 e 30. Os que nós importavam era pago com café. Aí teve a crise, a Bolsa de Nova York quebrou em 1929 e a cafeicultura teve um impacto dramático, porque o preço do café, de terras de café, caiu a 20%. Então quebrou um monte de gente, produtor de café, um monte de gente quebrou. Porque o café era vendido no começo do ano, vinha o produtor de café não sabia que era o preço de café. Ele é informado pelo corretor de Santos. E no começo de março, fevereiro, março, corria as fazendas, via a safra que tinha e comprava a safra antes da colheita começar, fevereiro, março, pelo preço do dia. O preço era 100, então pagava 100, dava 50 para o produtor, e os outros 50, ou o valor do dia, seriam pagos quando terminava a safra em agosto. Então, o produtor pegava aquele dinheiro e ia passear em Paris, né? E ficava lá o cafezinho tocado. Por quê? Por escravos até 88, que foi a da escravidão. Depois, por imigrantes, fundamentalmente italianos, que vieram tomar conta das fazendas de café. Quer dizer, colonos. Era um modelo diferente. Ele não era empregado. Ele recebia uma área de café, plantava café e recebeu metade do café dele e metade do dono da terra. Isso permitiu uma coisa espetacular, porque os italianos plantavam arroz,
feijão, milho, criavam frango, porco, para o seu consumo, né? E o café era a sobrevivência. Então consumiam. Naquela época, toda cidadezinha tinha café, tinha uma venda na beira da cidade, o produtor levava o que sobrava de arroz, feijão, frango, e trocava por coisas que ele não tinha, que era sal e farinha de trigo. Fazer pão, tudo fazia em casa. Então isso era o café até 29, quando quebrou o Brasil com a quebra da Bolsa de Nova York. A grande maioria dos produtores de café entregou-se fazendo no Banco do Brasil, que era o agente de negócio, porque ele tinha recebido 50 do valor que valeria 100 e valia 30. Então ele tinha recebido mais do que valia. Então estava devendo aquele negócio. Então entregou para o Brasil pegou aquele monte de terra, fez a maior reforma agrária da história do mundo, vendendo aquelas terras a longo prazo. Os italianos já estavam lá como colonos. Os italianos traziam da Europa, a ideia de agregar valor, e fizeram café solúvel, café diluído, tiraram o café para plantar laranja, fazer suco de laranja, tiraram o café para fazer algodão, fizeram fiação de laranja, de tecidos, tiraram o café para plantar pasto, fizeram frigorífico. Então você olha os nomes da grande indústria paulista, de então e até hoje: Pometo, Elode, Pavan, Biagi, Carolo, Cutrale, Matarazzo, é tudo gente, colonos de café, que transformaram as fazendas de café em uma agricultura industrializada. São Paulo tinha tido governadores que tinham uma ideia diferente de mundo. Pedro Toledo, Campos Salles, Presidente de Moraes, que montaram a base da estrutura paulista. Ferro, estrada de ferro, eletrificação. Então, a indústria de São Paulo explodiu, e o São Paulo virou estado industrial, porque o café morreu. O café tinha sido a base da economia paulista quando viveu como agricultura. E quando morreu a agricultura, foi a base da transformação em agricultura. E São Paulo virou um estado industrial que hoje se repercute em outro estado do país. Minas Gerais hoje é mais importante que São Paulo, Espírito Santo, tem café em Rondônia, Paraná. Foi importante, mas a geada acabou o café no Paraná. Hoje foi pela soja no Paraná e pela pecuária. Mas enfim, o café foi a abertura desse processo todo. E aí, eu conto essa história a propósito da tua observação de que a questão de logística era um problema para o café e para tudo, Bruno, para tudo. Quando nós fomos Centro-Oeste, nos anos 80 do século passado, 90 e até hoje, fomos com crédito, com tecnologia, com gestão, mas sem logística. O trem não foi, o armazém não foi, a rodovia não foi. E até hoje, safras de grãos recordes não tem onde guardar. O produtor rural é obrigado ou a estocar no relento, o que perde qualidade, ou vender na boca da safra, que o preço é menor, porque todo mundo quer comprar na boca da safra. Então, a logística ainda não foi tempo do café não, ainda até hoje, o problema central, resolver o problema de gargalos do agro brasileiro para crescer mais perante o mundo inteiro. Mas foi naquele tempo também. Só que nós fizemos ferrovias que desceram para Santos, para Cubatão, e nós fizemos, o governo naquela época fez, no começo do século XX, né? E deu uma solução para o café. Hoje a solução não está dada. Hoje tem soja que vem do Mato Grosso para exportar para o Paranaguá, para o Santos, fica muito mais caro e vem de caminhão, porque não tem trem ainda. Então, essa questão logística segue sendo um problema central. Eu comentei do café, da soja e de que a Embrapa, recentemente eu li algumas críticas a ela que eu discordei plenamente. Eu afirmei aqui e reitero que a grande alavanca do agro brasileiro foi a ciência e tecnologia, gerada aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, na Bahia, em Minas Gerais, os órgãos de pesquisa, cuja grande implementação foi a tropicalização via Embrapa. Então a Embrapa teve um papel muito importante, soma-se à universidade e tal, que deram esse salto no Brasil dos anos 80 para cá. Hoje, o Agrônomo de Campinas, de novo, fundado por Dom Pedro II, vive a miséria. E o órgão de pesquisa de São Paulo vive a miséria, porque os governos estaduais não entenderam a importância da pesquisa e do pesquisador, que hoje é mal remunerado aqui em São Paulo. A Embrapa entrou por um caminho diferente. Os centros por cultura, então tem o centro da soja, o centro do milho,
se é da boiada, se é do leite, ou se é do cacau, da fruticultura, trabalham pelo Brasil inteiro. São centros específicos, 34 centros de pesquisa, que estudam aquelas culturas para as quais foi destinado o centro. Um sucesso muito grande, isso foi tranquilizado e foi um sucesso. Hoje, a Embrapa perdeu um pouco dessa capacidade, porque seus orçamentos também não são adequadamente cobertos pelo governo federal. Está sempre com a corda no pescoço, e a estrutura de gestão também ficou um pouco concentrada em Brasília. Então está havendo uma discussão muito grande. O atual presidente, a Silvia Massuá, está trabalhando com essa coisa da descentralização e desburocratização da Embrapa, para com menos recursos fazer mais pesquisa. Porque o problema é esse: fica o dinheiro para pagar funcionário, para pagar infraestrutura, eletricidade, né? E falta dinheiro para pesquisa. Então isso está sendo trabalhado com muita força pela Embrapa. Hoje, também agronômico, também todo mundo buscando alternativas para que sobre dinheiro para pesquisa e menos para instituição. Mas aqui cabe um comentário a isso. Então, você tem razão. A Embrapa perdeu eficiência, como todo mundo perdeu eficiência, porque falta recurso. E recurso é público, se a empresa é pública, o governo não põe dinheiro, perde capacidade de resultado. Mas eu sempre defendi a tese, viu, que o produtor rural devia ajudar na pesquisa, porque ele é beneficiado da pesquisa. A Embrapa faz, o agrônomo faz, a escola de Piracicaba faz, o pessoal do Paraná faz, mas o beneficiário é o produtor rural, porque recebe a tecnologia nova e ganha dinheiro com isso aí. Então eu sempre fiz a tese que o produtor deveria participar desse processo de alguma maneira. Mas nunca foi possível, porque a legislação brasileira é muito complicada. Hoje a Embrapa tem convênios com algumas cidades, mas dentro da demanda é pouco dinheiro. Pois bem, a CNA, que é a nossa Confederação Nacional da Agricultura, que é o representante sindical privada, decidiu, neste ano, criar um fundo de apoio à pesquisa privado, um fundo privado de apoio à pesquisa, cujo objetivo é financiar a pesquisa, não é o instituto, não é o agronômico, não é a Embrapa, não é a universidade e tal, é a pesquisa. E colocou como condição que eu assumisse o comando dessa instituição. Então nós estamos, já depois de 5 meses, a burocracia é muito complicada para resolver isso, mas estamos resolvendo agora, essa final de novembro, espero ter criado esse fundo de apoio à pesquisa, que sustentável, que terá lá um conselho de técnicos que vai escolher aqueles temas a serem desenvolvidos com olho em resultado, que sejam mensuráveis. Portanto, um fundo privado de apoio à pesquisa baseado em meritocracia. A CNA já colocou 100 milhões de reais por ano para esse fundo de pesquisa trabalhar. É pouco, mas estou trabalhando com as instituições, com as cooperativas, com o frigorífico, a indústria, agronegócio e outros setores da agricultura. Eu espero juntar, já no ano que vem, 300 milhões de reais por ano, fazer pesquisa bancada, feita pelo setor público, mas bancada pelo setor privado. Então eu espero que esse casamento rejuvenesça os órgãos de pesquisa com a própria Embrapa, que continua sendo o nosso florão tecnológico, mas ampliando isso para outros órgãos de pesquisa, instituições públicas e privadas, universidades inclusive, para que a gente tenha mais impacto da ciência e tecnologia num novo momento, que é a base da competitividade e que é produtividade sustentável. Essa é a base do processo todo que tem que ser desenvolvido. E aí entra inteligência artificial, que vai entrar na agricultura muito forte, com novos mecanismos de administração, gestão ser compartilhada com mais inteligência, com mais internet, mais das coisas, bioinsumos que estão crescendo muito no Brasil. O Brasil hoje é o campeão mundial da produção de bioinsumos, que são defensivos agrícolas, baseados em materiais biológicos, orgânicos. Então, vão desenvolver pesquisas e eu espero que isso traga um novo ano para a Embrapa e para os órgãos de pesquisa do Sistema Nacional de Pesquisa da Pecuária também. O senhor enxerga quais grandes limitações ou oportunidades no nosso agronegócio atual, nesse momento? Limitações existem algumas de caráter externo e outras de caráter interno, né? De caráter externo, o protecionismo dos países desenvolvidos é um problema que limita a gente, sobretudo a tal da escalada tarifária, que aumenta a tarifa,
medida que você agrega valor da produção. Então, eles compram a commodity agrícola sem tarifa, café e grão não tem tarifa. Mas o café torrado e moído tem uma tarifa tão alta que inibe a sua condição de competir com o produtor alemão ou italiano que não planta pé de café, mas é o maior produtor de café torrado e moído do mundo. Né? Então, a questão protecionismo é um problema sério e tem que ser trabalhado com vigor. Nós exportamos para a China, por exemplo, muita soja, muito milho, mas eu quero exportar o requeijão com a soja, milho embutido já no leite. Isso precisa ter acordos comerciais que são a função específica do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério de Ciência e Tecnologia, do Ministério da Indústria e Comércio, né? Então, tem que trabalhar junto com a agricultura para fazer acordos comerciais que permitam. Nós podemos crescer muito a produção agrícola brasileira, muito, podemos dobrar isso em 20 anos, mas tem que ter mercado, senão não adianta crescer, porque em agricultura, viu, Bruno, a escassez é um problema solúvel em 2 anos. Planta, mas a abundância, o estoque, é um processo que fica pesando anos a fio e o mercado desaba por cada abundância. Então, é preciso ter mercados para que a gente possa crescer. Então, os acordos comerciais são centrais nas limitações. E o protecionismo é um fator que perturba isso, inclusive inibe a agregação de valor. O segundo ponto, já falamos aqui, logística e infraestrutura. Podemos crescer muito? Podemos crescer muito. Hoje, o grande sertão brasileiro é o Mato Piba, né? É Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, que estão hoje a fronteira agrícola se desenvolver. Falta logística, falta trem, falta estrada, falta armazém, mas essa coisa floresça com mais vigor. Um terceiro tema é tecnologia. Nós precisamos investir, não pode parar de investir em tecnologia. Um país sem ciência não tem futuro. E a agricultura depende de ciência, como tudo foi, todo no mundo. Né? A agricultura hoje está explodindo com tecnologias, explodiu com tecnologias que foram geradas pelo nosso órgão de pesquisa. Um quarto tema é políticas públicas que estabeleçam uma base, uma estabilização na renda rural. Eu criei o seguro rural para a agricultura por causa disso. O seguro rural é a única garantia de estabilidade da renda. O produtor perde uma safra por causa de geada, ou por causa de seca, ou chuva de pedra, perde por alguma razão qualquer, ele está morto, está liquidado, tem que fazer dele, porque não tem como pagar suas dívidas. O seguro, mas ele não paga o banco perde, não paga o vendedor de insumo, de máquina, não paga todo mundo perde se houver uma catástrofe climática. O seguro rural garante a estabilidade dele, a atividade, e ele paga todo mundo, então a cadeia toda é beneficiada pelo seguro rural. Eu criei o seguro rural em 2003, com o Ministério da Agricultura. Até hoje, o governo brasileiro não cuida do seguro rural como deve cuidar. E nós temos hoje, 23 anos depois de criar o seguro rural, 22 anos depois de criar o seguro rural, tem menos de 10% da agricultura assegurada, porque o governo central não faz a parte dele. Então, o seguro estabelece uma estabilidade de renda com 2 vantagens adicionais. A primeira é que nenhuma seguradora vai dar seguro para o produtor que não tem a tecnologia. Portanto, o seguro é um fator que levanta a régua tecnológica. E o segundo, o seguro precisa do Banco do Brasil. Qualquer branco vai dar crédito para o produtor, está garantido pelo seguro. Estados Unidos não tem banco dos Estados Unidos dando dinheiro para o agricultor. Qualquer banco tem seguro. A Europa, o Japão. Então, o seguro rural, para mim, é um tema central para a política de renda que estabiliza a atividade produtiva no campo. Então, de novo, tecnologia, política de renda, política de estrutura, acordos comerciais. E o quinto ponto é a organização privada. O Brasil tem hoje um cooperativismo sólido, mas ainda é pequeno diante do que é na resto do mundo. Hoje, a agricultura brasileira tem 54% da produção que passa por cooperativas. O mundo tem 80%, 70%, a Europa tem mais de 70%, os Estados Unidos também. Então, o cooperativismo é um fator relevante. É uma doutrina, mas é uma doutrina socioeconômica, né? Cuja definição, conceito clássico é a doutrina que corrige o social através da econômica, ou seja, cria mecanismo de tecnologia, ciência técnica, gestão, agregação de valor, que dão renda ao produtor e isso permite que ele dê uma escalada social. Então, essa é a definição do cooperativismo. E o instrumento do cooperativismo é a cooperativa. Mal comparando, o cristianismo é a doutrina e a igreja é o instrumento da doutrina cristã. Então, o cooperativismo é fundamental para desenvolver o Brasil. Vou dar um número para você. O Brasil tem hoje 5 milhões de proprietários rurais. 5 milhões de proprietários rurais. 1 milhão estão no mercado. 4 milhões estão fora do mercado. Porque não tem renda.
Então, a cooperativa é um instrumento agregado desse pessoal do mercado, inclusão social com renda. Então, isso é uma coisa fundamental a ser acontecido. E o cooperativismo é um aliado perfeito para o governo democrático. O governo quer igualdade, distribuição de renda. A cooperativa é um instrumento de distribuição de renda privado, articulado. Mas você precisa que haja algum tipo de apoio na questão tributária, fiscal, para a cooperativa ter um desenvolvimento mais amplo. Então, esses 5 temas são, ao mesmo tempo, limitações de oportunidades. Porque enquanto não atendem a todo mundo, são limitações. Funcionando, a oportunidade é de habilitar. Outra oportunidade, obviamente, é o mercado internacional crescente, né? Hoje, fala-se, os estudos da ONU dizem que em 2050 teremos 10 bilhões de habitantes. Hoje a agricultura brasileira já alimenta 1 bilhão de habitantes no mundo inteirinho, hoje, de acordo com dados conhecidos. Precisa aumentar 2 bilhões de habitantes, porque a fome vai crescer no mundo. E a fome hoje é considerada, até tem um livro sobre isso, chama Agro é Paz. Quando vem a fome não tem paz. O povo derruba o governo. Em Primavera Árabe o Sri Lanka, recente, é a história. O governo que não permitiu usar fertilizantes químicos quebrou a produção, derrubaram o governo. Então, a paz social e política do interior de cada país depende da segurança alimentar. Então é preciso que haja essa visão universal. O Brasil é um dos poucos países do mundo que pode aumentar a produção e, mais do que isso, ensinar o mundo tropical a produzir o que nós fizemos aqui, com tecnologia, com regras, com industrialização, e a cooperativa é um papel central nisso. Então, todo esse pacote tem tecnologia, infraestrutura, política de renda, cooperativismo e logística, né, que é o que faltou, é um pacote que tem que ser embrulhado por um tema central que é sustentabilidade. Se não for sustentável, é perder mercado. Durante a sua gestão, a gestão do senhor, quais foram os grandes desafios e qual foi o que até hoje foram coisas implantadas pelo senhor que estão prosperando? Eu gosto muito de falar sobre isso, mas está perguntando também, não vou me esquivar, tá certo? Bom, eu sou agricultor, agrônomo, professor de economia rural, então eu tinha clareza que a agricultura brasileira ia crescer bastante. Sabe essas coisas, por comercial, nada dessas coisas que foram feitas ao longo do tempo. Então, eu queria dar as condições básicas para isso acontecesse. E fiz algumas coisas. Primeiro, criei o seguro rural. E junto com o seguro rural, os títulos de negócio. LCA, CRA, CDC, Líder de Crédito Agrícola, que eram instrumentos privados de financiamento da agricultura. Então, eu dizia, o seguro rural estabiliza a renda, vai trazer o banco privado para o seguro rural e mecanismos privados permitirão a desobrigação do Banco do Brasil fazer financiar a agricultura. Eu sabia que não ia aguentar, não ia acabar, ia crescer e ia faltar dinheiro. Então, essas duas coisas, o seguro rural e o título de negócio, foram criados juntos e hoje esse título representa mais de 60% da renda brasileira, do financeiro brasileiro hoje. Foram criados há 20 anos atrás. Isso foi uma coisa fundamental para a economia rural. Seguro, que até hoje não funciona, mas os títulos de negócio funcionam como espetacular, com as bolsas funcionando muito adequadamente. Segundo, eu fiz a lei da biossegurança. Era proibido plantar transgênico naquela época. Proibido por lei, não podia plantar transgênico. E tinha transgênico, ilegal plantar transgênico. Então legalizei, através de uma lei que foi criada, uma comissão de ministros que o presidente da República criou, e eu, depois de 1 ano e pouco, consegui fazer essa lei. E hoje, esses números que eu dei, grãos espetaculares, se deve à tecnologia da transgenia. Criei o biodiesel, né? Eu tinha tido participação pequena na questão do pró-álcool lá nos anos 70, século passado, e o biodiesel me inspirou na direção, criei o biodiesel, que hoje já tem uma produção gigantesca de biodiesel, reduzindo a demanda por diesel que é importado ao Brasil, e gerando uma riqueza interna, um combustível interno. Já tem hoje ônibus que São Paulo ganha com biodiesel. Criei também a área internacional. Essa agricultura não tinha uma área de planejamento estratégico. Então eu criei um planejamento estratégico que deu a direção para as políticas públicas do futuro. Está funcionando até hoje muito bem lá.
criei na área internacional. Não tinha área internacional e cabe toda a política comercial ao Itamaraty, que eu respeito muito, admiro muito, tenho muitos amigos, mas não tinha visão agrícola, visão comercial. A visão era mais diplomática do que comercial. Então eu criei uma área internacional, trouxe gente muito boa de competência internacional e criei os adidos agrícolas. E não havia no Brasil, do mundo, eu recebia adidos agrícolas dos Estados Unidos, da Holanda, do Japão, e no Brasil não tinha adidos agrícolas fora, o Itamaraty não queria. Criei os adidos agrícolas, hoje tem 40 adidos agrícolas no Brasil que estão fazendo papel. Faz 20 anos esse ano, essa área internacional que eu criei, o Ministério da Agricultura. Reformei a Embrapa, reformei a Conab, não lembro mais, o crédito rural, deu um programa para as cooperativas de crédito rural, eu permiti que o de crédito tivesse adesão livre para todo mundo, não era só uma coisa relativa, então, os bancos cooperativos explodiram, hoje só responsáveis por 20% do crédito rural, não tinha, era zero, 20 anos atrás, hoje é 20% do crédito rural, então as cooperativas de crédito tiveram papel, e as cooperativas de crédito têm uma vantagem, que a cooperativa é de propriedade do cooperado, então, não tem inadimplência, mas a cooperativa só dá dinheiro para quem paga, senão não tem problema. Então, e eu acho que vai crescer muito, eu acho que não vão ter mais 10 anos, vão ter mais de 50% do crédito rural vindo para cooperativas, é uma coisa importantíssima para o civil de crédito e agropecuária também. Abri muitos mercados, quando era ministro da Agricultura, viajei pelo mundo inteiro abrindo mercado e tal, a China cresceu muito naquele período também, a Ásia também. Pra você ter uma ideia, no ano 2000, a China era 2,7% do nosso mercado. Hoje é 35% do nosso mercado. Começou naquele tempo lá. Ásia, outros países asiáticos também. Enfim, um trabalho bastante bom. Limitado por algumas questões ideológicas, mas avançamos bastante. Eu acho que naquele período, sabe, tem uma estratégia para a agricultura. Era estratégia. Não era apagar incêndio, era apagar estratégia. Então tinha que ser um projeto estratégico de longo prazo, criando esse mecanismo que permitisse esse crescimento todo que nós tivemos. Então, muito foi por aí, viu, Bruno? Mas sozinho, nunca fiz nada. Aliás, eu sou de cooperativismo, minha vida é cooperativismo. Então, tudo que eu fiz foi com gente boa, mais competente que eu, mais preparada que eu, comprometida com o futuro agrobrasileiro. Isso foi a minha missão, organizar times bons. E qual a visão do senhor sobre os transgênicos? Aqui nos Estados Unidos eles são amplamente, utilizados, né? E o Brasil tem uma política diferente, né? Eu nunca entendi exatamente por quê. Eu sempre imaginei que deve ter uma razão. Era ilegal. Até 2005 era proibido para o Brasil. A lei que eu fiz de biossegurança permitiu produzir transgênico. O Brasil deu um salto. Se olhar os números hoje, é impressionante. Eu dei a número de grãos para você, é impressionante. Você com um grão no Brasil a partir da transgenia. Hoje a transgenia é um produto secundário. Hoje existe mais uma coisa é uma transgenia, porque a transgenia é você trazer um determinado ponto da molécula de uma categoria para outra. Então a transgenia de soja, por exemplo, trazer de sapo uma molécula para colocar, para ficar resistente hoje não, hoje é muito mais a engenharia genética fortalece os genes de um produto só. Você não está juntando soja com sapo. É soja com soja. Vai aumentar a resistência à seca, a resistência à geada, vai aumentar a porcentagem de proteína no produto final, vai apresentar mais resistência a insumos agrícolas, reduzir menos insumos agrícolas. Então, hoje, todo o problema de engenharia genética não é mais transgenia, é olhar a genética da própria planta ou do próprio produto agrícola, inclusive animal, fortalecendo o seu componente genético e não trazendo de fora alguma coisa genética. Então, o futuro, o céu é o limite. O céu é o limite. Como em combustíveis, né? Já falei aqui, não sei se falei, porque eu dei uma entrevista longa antes de falar com você agora, mais de 1 hora, então não sei o que eu já falei para você ou não, mas falei de biocombustível. Falou que o senhor criou. O biodiesel no Brasil. Mas o pró-álcool já existia, tá certo? Mas hoje eu criei na Embrapa um centro de biocombustível, que não tinha, centro de agroenergia, né? E hoje é um sucesso, fazia muita coisa por lá. Então, a agroenergia é uma coisa fantástica. Para mim é uma das coisas que mais... Eu sou enviado especial da agricultura para a COP, começa semana que vem a COP aqui no Brasil. Estou levando muita ênfase sobre tudo isso que eu estou falando. Então, você está
está um documento que comprou ontem. Entreguei ontem da Correia do Lago um documento de 150 páginas mostrando o que o Brasil fez em 50 anos em agricultura tropical sustentável, tratando muito de agricultura e energia, alimentos e energia. Mas a energia é uma coisa que a mim me toca muito, que eu criei o biodiesel e tive participação na questão do pró-álcool, e sou produtor de cana também, então eu tenho uma ligação muito grande, e soja, então eu sou muito grande com agroenergia. Mas é uma coisa fantástica. O etanol de cana emite 10% do CO2 que a gasolina emite. O biodiesel de soja emite 19% do CO2 que o diesel fóssil emite. Então, do ponto de vista de ambientalismo, é espetacular, né? E a nossa matriz energética é 50% renovável, do mundo é 15%, um terço do nosso, 50% renovável. Isso aí, 60% da agricultura. Então, a agricultura tem um papel central na matriz energética brasileira. Central. Etanol de milho, etanol de cana, biodiesel, biometano, bagaço de cana, lenha, toda a agricultura. Então, isso pode ser replicado no mundo tropical, trazendo uma transição justa para a energia renovável no mundo, que eu tenho uma grande esperança que isso aconteça aí para frente. E na visão do senhor, quem é investidor, e ou seja, não é da indústria do agronegócio, mas quer de alguma forma se apropriar de parte desses benefícios, no sentido de como eu posso investir no agro sem ser do agro? São só através das letras de crédito? Hoje tem ou existem outras formas? Os FIAGROS, né, que é uma legislação criada por um deputado chamado Arnaldo Jardim, que lutou muito nesse negócio, que são fundos de investimento. Qualquer pessoa pode investir num fundo de investimento em agricultura e ficar dono de terra ou apenas participar do comércio. Tem mecanismos possíveis para qualquer pessoa investir. Há uma limitação hoje no Brasil bastante complicada, que é o negócio de compra de terra para o estrangeiro, né? Então, hoje o estrangeiro não pode comprar terra no Brasil. É bastante limitado. E eu acho que precisa fazer uma lei. Eu tenho trabalhado bastante, lutado bastante, mas não tendo muita sorte, não. Acho que não vou ter sorte nunca. Mas eu acho que devia ser permitido terra para estrangeiro com 3 limitantes. Primeiro, só vai poder comprar terra no Brasil o estrangeiro cujo país de origem permite comprar terra do estrangeiro também. Então, no Japão pode comprar terra lá no Japão, então o Japão pode comprar terra no Brasil também. Então, uma coisa chama reciprocidade. Segunda questão é que estrangeiro que produzir alguma coisa aqui no Brasil não pode vender commodity, tem que agregar valor. Não quer plantar soja, tem que fazer farelo de soja. Quer plantar milho, tem que fazer DDG. Quer plantar floresta, tem que fazer papel, celulose. Então, para trazer uma coisa que melhora a condição de exportação, agregar valor à produção de produtos primários. Então, isso é uma coisa que me parece muito central. Quer comprar commodity, mas não pode ficar vendendo commodity. Porque muita gente vem para comprar terra para vender commodity para o seu país de origem. Não, quero dar preço como agregado, agroindústria. E um terceiro ponto, limitar porcentagem de área de município para investidor estrangeiro. Não pode desnacionalizar o território todo. Então, olha, não pode ter mais que 10% para o município de estrangeiro. Eu acho que são coisas que funcionariam numa legislação adequada para a agricultura brasileira, trazendo, porque aí estão não tem um problema, já falamos sobre logística, certo? Se alguém comprar 100 mil hectares de terra no Brasil, vai ter que fazer estrada, então ele vai trazer estrada que vai servir para todo mundo. Ele vai investir em tecnologia, em logística, em armazém, para ele vai servir para o Brasil inteiro. Então, eu acho que o capital estrangeiro pode trazer vantagem em estrutura, logística e também até em acordos comerciais que permitem exportação no mercado mais alto. Bom, eu quero agradecer muito a conversa, a disponibilidade do senhor em compartilhar tanto conhecimento, dar uma visão tão ampla e profunda do agronegócio. Deixar um convite para quando o senhor estiver aqui em Nova York a gente gravar alguma coisa pessoalmente no estúdio. Eu, quando também estiver em São Paulo, vai ser um prazer visitá-lo e conhecer mais da operação, especialmente
das novas iniciativas que o senhor comentou e desejar muito sucesso para essa área tão próspera e que eu tenho certeza que tem ainda muito para produzir e entregar para o país como um todo. Você me permite um último comentário, Bruno? Bom, eu estou aqui na Getúlio Vargas, Claro. Hoje sou professor emérito, eu tenho uma coisa mais... Velhinho, fica emérito, fica mais solto, né? Eu tenho um projeto aqui, a ser desenvolvido, estou pedindo financiamento agora para a FAPESP, acho que o ano que vem vai sair, e que é o seguinte, chama Agro Brasil 50. O que é esse projeto? Eu quero fazer um estudo, não é consultoria, é um estudo técnico, acadêmico, consistente, muito bem feito, para entender daqui até 2050, daqui até 2050, quem vai produzir o que no mundo de agricultura, quem vai consumir o que no mundo de agricultura. Quem vai produzir e vai consumir. Porque isso vai dar uma ideia de estratégia. Né? Vamos supor, a China, por exemplo, compra hoje o equivalente que produzimos em 25 milhões de hectares de soja. O que nós produzimos em 25 milhões de hectares de soja vai para a China. E se a China plantar 10 milhões de hectares de soja na África? O que eu faço com 10 milhões de hectares de soja? Né? Então, eu quero entender um pouco o que vai acontecer no mundo em termos de projeções de produção e consumo, considerando terra disponível, água disponível, tecnologia gerada, mudanças climáticas, hábitos alimentares, um conjunto enorme de variáveis. Vou pegar 40 países importantes do mundo, fazer um estudo para olhar para frente. Porque não temos estratégia, não nada. Né? A soja cresceu. Tecnologia, produtor investiu, crédito, a soja explodiu. Nunca teve um preço de soja. Uma coisa que aconteceu. Mas tem que ter um pouco mais de previsibilidade para as coisas. Então eu quero ter esse estudo amplo. Quero ver os Estados Unidos. O que os Estados Unidos vão fazer de consumo e produção? A Europa, a Ásia, a África, o Oriente Médio. Olhar esse negócio com critério técnico bastante consistente para ter uma visão de longo prazo para orientar o setor privado e o governo em relação ao que fazer daqui para frente na produção agropecuária brasileira. Espero que eu consiga fazer isso aí. Espero que seja meu último legado como acadêmico da agricultura. Tenho certeza que vai conseguir e me parece sensacional. Obrigado. Professor, muitíssimo obrigado. Desejo sucesso e que tenha sido uma primeira conexão de outras. Fico com as suas ordens sempre aqui. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima, se Deus quiser. E obrigado também a todos que nos acompanharam até aqui e a gente se vê a semana que vem. Vamos juntos, vamos em frente. Obrigado.